antibióticos de maneira indiscriminada, de maneira irracional, sem necessidade, o problema é que os pacientes que estão com uma bactéria, a bactéria começa a criar resistência a esses antibacterianos. E aí, quando você precisa prescrever outra vez, o paciente não vai ter uma resposta farmacológica. Na odontologia, os antibióticos, eles são prescritos em duas situações. Ou para tratar infecções estabelecidas. O que é isso, professora? Tratamento de infecções estabelecidas. É quando o indivíduo ele chega para você na clínica já com uma infecção. Aí você tem que prescrever o antibiótico para tratar a infecção que já está instalada. Isso é prescrição de antibióticos para infecções estabelecidas. Ele já chega com a bactéria na cavidade oral. Só que, em outras situações, a gente usa antibiótico para fazer a chamada profilaxia antibiótica. O que é isso? Profilaxia antibiótica. É quando eu uso o antibiótico para evitar uma contaminação, para evitar uma infecção. Às vezes, você vai fazer um procedimento cirúrgico, é um procedimento invasivo, e existe o risco das bactérias da cavidade oral caírem na corrente sanguínea e causarem infecções sistêmicas ou até mesmo infecções locais. Aí, para evitar isso, a gente usa o antibiótico antes do procedimento para evitar que o paciente tenha o processo infeccioso, tanto local quanto sistêmico. Isso é chamado de profilaxia. Nós vamos ter uma aula só de profilaxia lá na frente. Hoje, nós vamos falar de uso de antibióticos para tratamento de infecções estabelecidas. Então, você vai ter o seu paciente que chega para você lá no consultório e aí você vai ter que prescrever esse antibiótico. É importante lembrar que a partir de 2011, os antibióticos, eles agora são medicamentos controlados. E aí a gente precisa, o indivíduo, o paciente, vai precisar da receita ficar retida na drogaria para ele conseguir comprar. Então, lembrem-se que todas as vezes que você for prescrever um antibiótico, a gente tem que fazer prescrição em duas vias. Podemos usar uma receitinha comum, não tem problema, desde que seja em duas vias. Posso utilizar a receita de controle especial, tranquilamente, porque ela já tem duas vias. Desde que seja duas vias, ok. Tratamento de infecções estabelecidas, ou seja, o paciente chega lá na clínica com uma infecção instalada. É justamente isso. Muito bem. Aí, a aula que eu passei para vocês tem assim, ó, várias classes de medicamentos antibióticos, e a primeira classe que eu passei para vocês são dos antibióticos que são capazes de impedir a síntese dos ácidos nucleicos, do DNA ou do RNA daquela bactéria. Aí eu falei assim para vocês, ó, que dentre as classes que inibem a síntese dos ácidos nucleicos, existe as sulfas, as famosas sulfas, né? Existe a trimetoprima, a associação entre uma sulfa e a trimetoprima é muito utilizada clinicamente, só que é mais na clínica médica. Por quê, professor? Porque sulfa e trimetoprima é muito usado para tratar infecções respiratórias e infecções urinárias. Então, essas duas classes, vocês quase não vão prescrever, tá? Nem as sulfas e nem a trimetoprima. Porque elas são mais usadas para tratar infecções respiratórias e tratar infecções urinárias. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Existe um medicamento conhecido clinicamente como Bactrim. Não sei se vocês já ouviram falar. Do Bactrim. Bactrim é o nome comercial de uma associação de dois medicamentos. Sulfametoxazol, metoxazol, mais trimetoprima. Trimetoprima. Bactrim
é a associação de sulfametoxazol mais trimetoprima. Sulfametoxazol é da classe das sulfas, trimetoprima da classe das trimetoprimas. Ah, professora, eu vou utilizar essa classe de fármacos na odontologia? Não, mas eu preciso saber que ela existe e que o mecanismo de ação dessa classe é inibir a síntese dos ácidos nucleicos da bactéria. Inibindo a síntese dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, a bactéria não consegue multiplicar. Se a bactéria não consegue multiplicar, então eu vou chamar esses medicamentos de bacteriostáticos. Vocês concordam, gente? Bacteriostático impede o crescimento da bactéria. Bom, isso aqui. Dentro dessa mesma classe grandona, eu tenho um outro medicamento importante. Esse, sim, é muito usado na odontologia. Gravem ele, tá? Metronidazol. Esse é extremamente importante. Metronidazol. O que o metronidazol faz, gente? O metronidazol é um medicamento que, ao ser metabolizado, ele vai gerar uma substância tóxica. Ele vai gerar uma substância tóxica que interage com o DNA da bactéria. Ele vai gerar uma substância tóxica que interage com o DNA da bactéria, causando lesão no DNA. Olha a diferença. Olha a diferença. Sulfa e trimetoprima inibe a síntese de DNA. Metronidazol é tóxico para o DNA, causa lesão, ele destrói o DNA. Quer dizer, a bactéria, ela está lá com o DNAzinho dela, o metronidazol vai lá e destrói esse DNA. Quer dizer, bactéria vai conseguir viver sem o seu DNA? Não. Então, quer dizer que o metronidazol é um medicamento que? Bactericida. Metronidazol é um medicamento que vai matar a bactéria. Aí, gente, existem alguns usos clínicos importantes. Oi, Isa, pode falar. Oi. Posso falar aqui pelo áudio? Pode. Então, no caso, o metronidazol, ele é tóxico para o DNA. É isso. Tipo, não é tóxico para a célula como um todo, é tóxico só para o DNA da célula. Uai, mas se for tóxico o DNA, é tóxico para a célula. Porque não tem Não, como sim, mas ele vai interagir diretamente com o DNA. Sim. Ah, tá, certinho. É porque eu tinha ficado em dúvida nisso ontem. Ah, você está perguntando se ele não causa lesão na célula do paciente. Se for isso, não. Ele é seletivo para o DNA bacteriano. Ele vai matar só a célula bacteriana, tá? Agora, esse metronidazol, ele possui uma atividade interessante para bactérias anaeróbias gram-negativas. Isso, gente, é muito importante que vocês entendam. Metronidazol tem grande espectro de ação, ou seja, uma boa atividade contra bactérias anaeróbias gram-negativas. É por esse motivo que o metronidazol é muito usado na periodontia. Gente, quando vocês tiverem aula de periodontia, vocês não têm ideia quando você vai escutar falar de metronidazol. Sabe por quê? As bactérias que causam doenças periodontais são anaeróbias gram-negativas. Então, se o paciente ele tem uma doença periodontal, seja aguda ou crônica, uma periodontite, ela vai ser causada por uma bactéria anaeróbia gram-negativa. Então, eu vou usar metronidazol. O que vai mudar, professora? A maneira como você vai prescrever. Se for uma infecção aguda, você vai prescrever por um período de tempo mais curto. Se for uma infecção crônica, você vai prescrever por um período de tempo mais prolongado. Mas, por enquanto, eu quero que vocês guardem isso. Que o metronidazol vai causar lesão no DNA,
vai matar essa célula bacteriana, então ele é bactericida. Ele é muito usado na periodontia, tanto isoladamente, quanto em associação com outros antibióticos. Às vezes, você vai ver que o metronidazol é usado sozinho, só metronidazol. Mas, na maioria das vezes, o metronidazol é usado em associação com outros antibióticos, principalmente a amoxicilina, tá? Principalmente a amoxicilina. Então, se usa muito a amoxicilina mais metronidazol para doenças periodontais. Tudo bem? Beleza. Aí a gente vai falar daqui a pouco sobre prescrição. É utilizado só por via oral. Isso, Ana. Só é utilizado por via oral, tá? A segunda classe, gente, de antibacterianos que eu falei para vocês já na nossa aula, foram das quinolonas. Foram das quinolonas. Aí eu falei assim para vocês, gente, quinolona é todo medicamento que termina com o sufixo oxacino. Oi. Isso. Não, vou falar disso daqui a pouco. Como que eu disse? Eu falei que as quinolonas, elas terminam sempre com o sufixo oxacino. Então, ó, norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino. Terminou com esse sufixo aqui, ó, oxacino. Vocês já vão colocar na cabeça. É uma fluoroquinolona. É uma quinolona. Como que esses medicamentos agem? As quinolonas, eles atuam inibindo uma enzima chamada de topoisomerase 2, ou também chamada de DNA girase. Essas enzimas, a topoisomerase 2 e a DNA girase, elas são importantes para a replicação do DNA bacteriano. Então, pensa comigo. Vê se não é óbvio. Se o medicamento inibe a enzima que é importante para a replicação do DNA, eu pergunto, as quinolonas são bactericidas ou bacteriostáticas? Não faz todo sentido? Eu estou inibindo a replicação do DNA. Então, elas são consideradas bacteriostáticas. Essas quinolonas, elas são muito utilizadas na clínica médica para tratamento de infecções urinárias. Tá? São muito utilizados para tratar infecção urinária. Quem já teve infecção urinária já tomou norfloxacino. Vocês podem ter certeza disso. É um dos fármacos de primeira escolha para tratamento de infecção urinária. Porém, na clínica odontológica, pode ser utilizada para tratar infecções causadas por bactérias gram-negativas. Tá? Então, na clínica odontológica, pode ser utilizada para tratar infecções causadas por bactérias gram-negativas. Veja o que eu vou dizer para vocês. Por que ela é pouco utilizada na odontologia? As quinolonas. Porque a maioria das infecções orais são causadas por gram-positivo. A maioria das infecções orais são causadas por bactéria gram-positiva. Agora, se houver uma infecção por gram-negativa, as quinolonas podem ser utilizadas. Ah, professora, você acabou de falar que o metronidazol é utilizado para bactéria gram-negativa. Sim, você pode usar o metronidazol para gram-negativa. Só que se o paciente não puder usar metronidazol, entende? Por isso que é importante a gente compreender os outros fármacos também. Às vezes o paciente tem uma contraindicação para metronidazol, ele é alérgico. Às vezes o paciente não pode usar uma amoxicilina. Você tem que ter alternativas terapêuticas. Chega para o paciente na clínica, ele fala assim, não, mas eu não posso, não. Uma vez eu tomei metronidazol, fui parar no hospital. Eu tenho alergia. Você tem que ter alternativas. Nesse caso, a alternativa vai ser quinolona. Existe a norfloxacina, levofloxacino, ciprofloxacino. Ponto. Terceira classe de antibióticos. Essa é extremamente importante para a odontologia. São os beta-lactâmicos. Ó, eu detalhei bastante isso aqui para vocês lá no áudio, sim.
mas eu vou repetir uma coisa que vocês precisam guardar. Beta-lactâmico é o nome da classe maior. É o nome da classe maior. Dentro da classe dos beta-lactâmicos, existem 4 subclasses. Pelo amor de Deus, grave isso aí. Existem 4 subclasses. Quais são essas subclasses? Existem as penicilinas, as cefalosporinas, os monobactâmicos e os carbapenêmicos. Atenção! Os monobactâmicos e os carbapenêmicos são usados apenas em ambiente hospitalar. Então, isso aqui vocês vão ver pouco na clínica, nem vão ver. Monobactâmicos e carbapenêmicos são utilizados em ambiente hospitalar. As penicilinas e as cefalosporinas podem, é óbvio, ser usadas em ambiente hospitalar, mas são mais utilizados ambulatorialmente, na clínica, de maneira em geral, tá? Então, penicilina e cefalosporina é o que vocês mais vão prescrever. Dentro das classes dos beta-lactâmicos, vocês precisam dar uma atenção especial para essa classe aqui, ó. Penicilinas. Gente, as penicilinas são fármacos de primeira escolha para o tratamento de infecções odontológicas. As penicilinas são fármacos de primeira escolha para o tratamento de infecções odontológicas. Por quê? Porque, como eu disse, as principais bactérias que causam infecções odontológicas são gram-positivas. E as penicilinas têm grande atividade contra as gram-positivas. Então, as penicilinas são fármacos extremamente utilizados, muito importantes na clínica odontológica. Por quê que essas 4 classes fazem parte dos beta-lactâmicos? Quem pode me responder isso? Por que essas classes aqui são chamadas de beta-lactâmicos? Isso, expliquei para vocês, né? Porque as 4 classes têm esse anel aqui, que é o anel beta-lactâmico. O medicamento, para produzir o seu efeito, ele tem que ter o quê? O anel beta-lactâmico. Se ele não tiver o anel beta-lactâmico, ele não consegue exercer sua ação. Concorda com isso? Todo mundo? Beleza. As penicilinas, eu falei para vocês que são as mais usadas. Aí existe, dentro da classe das penicilinas, existe algumas subclassificações, que eu vou passar para vocês aqui, ó. As principais. Oi. Os monobactâmicos e os carbapenêmicos. Carbapenêmicos. Tá? Bom, a classificação das penicilinas. Penicilinas naturais, que são a penicilina G e a penicilina V. Essas penicilinas, as penicilinas G, elas só são usadas por via parenteral, certo isso? A penicilina V, ela é utilizada por via oral, né? A única penicilina natural que é usada por via oral é a penicilina V. Essa penicilina V, ela também é chamada de fenoximetilpenicilina. Fenoximetilpenicilina também é chamada de penicilina V. Olha o nome comercial dela, ó. PEN-V oral. O que quer dizer PEN-V oral? PEN de penicilina. V do tipo V. E oral, porque ele é usado por via oral. Então, o nome comercial da fenoximetilpenicilina é PEN-V oral. Então, a única penicilina natural usada por via oral é a penicilina V. Além das penicilinas naturais, existem as penicilinas chamadas de amplo espectro. Dentre as penicilinas de amplo espectro, destacam-se 2. A ampicilina e a amoxicilina. Aqui, na odontologia, as penicilinas mais usadas são as penicilinas de amplo espectro.
Dentre as penicilinas de amplo espectro, qual dessas duas que vocês acham que é mais usada na clínica? Amoxicilina, né? A amoxicilina é a mais utilizada clinicamente. Mas, professora, mas ampicilina e amoxicilina, elas fazem parte das mesmas penicilinas de amplo espectro. Ou seja, elas têm o mesmo espectro de ação, elas englobam as mesmas bactérias. Por que a amoxicilina é mais usada que a ampicilina? 3 motivos. Justamente, 3 motivos. Primeiro motivo, guarda isso, que isso é certeza que eu conto com vocês. Vocês concordam? Primeiro motivo que a amoxicilina é mais usada. A amoxicilina ela tem maior biodisponibilidade. O que quer dizer isso? Ela é absorvida mais facilmente, né, no trato gastrointestinal. Segundo motivo, não sofre interação com alimentos. Então, o paciente pode usar a amoxicilina junto ao alimento, que ele é absorvido do mesmo jeito. Terceiro motivo, é utilizada menos vezes ao dia. Qual que é a mesma posologia da amoxicilina? É um comprimido de 8 em 8 horas. 500 miligramas. E a ampicilina? É os mesmos 500 miligramas, mas é tomado um comprimido de quanto em quantas horas? 6 em 6 horas. Né? Então, gente, são muitas mais vantagens para a amoxicilina do que para a ampicilina. Então, justifica-se o uso desse medicamento. Então, ó, na clínica odontológica, pensa que você está com o paciente lá na sua clínica, no seu consultório. Você vai prescrever para esse paciente uma penicilina injetável na clínica? Não, você vai prescrever uma oral. Quais que tem orais? Penicilina V, que é a fenoximetilpenicilina, ou ampicilina, ou amoxicilina. Então, as 3 opções que a gente tem de oral é isso. Ou penicilina V, ou ampicilina ou amoxicilina. Agora, vamos pensar. Penicilina V, ela é muito utilizada na clínica? Não. Na clínica odontológica? Não. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A penicilina V no Brasil, ela tem nessa concentração aqui, ó. 500 mil UI, que é unidades internacionais. É a dose da penicilina V. Se a gente for converter isso em miligrama, dá 325 miligramas. Só que no protocolo, pede para a gente usar um comprimido de 500 miligramas. Bom, mas se eu tenho 500 mil UI, e esses 500 mil UI equivale a 325 miligramas, como é que eu vou oferecer 500 miligramas para o paciente? Então, ela não é a mais utilizada por essa questão de dosagem. A ampicilina, porque ela tem essas desvantagens, quando comparada com a amoxicilina. Então, oral, penicilina oral, amoxicilina. Ah, professora, mas por que não prescreve um injetável? Por exemplo, a penicilina G-benzatina, que é essa aqui, ó, penicilina G-benzatina, é também chamada de benzilpenicilina benzatina. É tudo esse nome. Benzilpenicilina benzatina. Sabe quem é a benzilpenicilina benzatina? Benzetacil. É a benzetacil. Benzilpenicilina benzatina é a penicilina G-benzatina. Benzetacil. Benzetacil é muito usado na clínica odontológica? Vocês já viram alguém prescrever benzetacil na odontologia? Então, mas por que não? Mas por que não? Sabe por que não? Normalmente, as infecções de origem odontológica, elas são agudas. O paciente ele já chega lá se queixando dos sintomas, com a infecção estabelecida. O paciente, às vezes, está com febre, ele está com dor por causa dessa infecção. A benzetacil, a benzilpenicilina benzatina, ela demora, no mínimo, 6 horas para começar a fazer o seu efeito. De 6 a 8 horas. Para começar a fazer o seu efeito. Uma vantagem da benzetacil, né, da benzilpenicilina benzatina, é que é uma dose só. E como ela é um medicamento de depósito, ela fica no músculo e ela vai sendo absorvida lentamente.
Então, você não precisa ficar aplicando várias vezes. Uma vez só, ela vai caindo na corrente sanguínea. Só que ela demora para começar a fazer o efeito. Aí não faz sentido deixar o paciente com dor até esperar a benzetacil exercer sua função. Além de ser uma injeção mais dolorosa, muitos pacientes, né, não conseguem, não gostam de utilizar esse medicamento. Então, eles preferem, a maioria do paciente prefere a utilização da amoxicilina por via oral de 8 em 8 horas. Para eles é cômodo, né, essa posologia, é interessante. Oi. Não é mais forte. Não é mais forte. Por exemplo, você chega num médico com infecção de garganta. Você chega no médico com infecção de garganta, ele vai te prescrever ou amoxicilina oral, de 8 em 8 horas, ou ele vai prescrever uma benzilpenicilina benzatina. O que vai mudar? Às vezes ele pergunta para você, você já tomou amoxicilina? Ah, já tomei, mas quando eu tomo amoxicilina não melhoro rápido. Ou a amoxicilina não exerce uma função como deveria. Pode ser que a bactéria já tenha resistência à amoxicilina. Aí ele usa a benzilpenicilina. Tem paciente que não quer usar benzetacil. O médico vai prescrever um medicamento oral. Eles têm espectro de ação muito parecido. Eles englobam as mesmas bactérias. Então não tem essa que benzetacil é mais forte. Tá? Isso não tem. Depende da bactéria que o paciente está infectado. Se o paciente for alérgico à amoxicilina, ele vai ser alérgico à amoxicilina? Ah, tá. Boa pergunta. Ele perguntou assim, gente, ó. Eu falei para vocês que as penicilinas, elas têm classificação. Principais classificações: penicilinas naturais, penicilinas de amplo espectro. Nas naturais, penicilina G, penicilina V, a de amplo espectro, amoxicilina, ampicilina. Todos esses medicamentos que a gente está falando são penicilinas. Todos são penicilinas. O que quer dizer isso? Todos possuem essa estrutura básica. Isso é uma estrutura básica de penicilina. O que muda de uma penicilina para outra? O que muda da amoxicilina para a ampicilina? Um grupamento químico aqui, ou um grupamento químico aqui. O que muda é isso. Aí, às vezes você chega um paciente para você lá no consultório, e aí você vai, o protocolo é prescrição de amoxicilina. Ele vira para você e fala assim, doutor, mas eu não posso usar amoxicilina, eu tenho alergia à amoxicilina. Aí você fala, não, tudo bem. Então, eu vou te prescrever ampicilina. O que vocês acham dessa conduta? É adequada? Não, não é adequada. Sabe por que não é adequada, gente? Porque a estrutura química da amoxicilina e da ampicilina são muito semelhantes. E aí pode acontecer um negócio chamado de reação alérgica cruzada. O que é reação alérgica cruzada? O organismo do indivíduo reconhece a amoxicilina como um pouco estranho, ele é alérgico à amoxicilina. Como a ampicilina tem uma estrutura parecida, o sistema imunológico pode, não é que isso sempre vai acontecer, pode reconhecer a ampicilina como sendo corpo estranho também. Então, é melhor não correr o risco, tá? Então, assim, se o paciente tiver alergia à amoxicilina, que é uma penicilina, se o paciente tiver alergia à amoxicilina, que é uma penicilina, o que a gente vai fazer? Prescrever outra classe. Vocês acham que é interessante eu prescrever uma cefalosporina? Nem é a melhor, sabe por quê? Porque penicilina e cefalosporina são beta-lactâmicos. É melhor prescrever uma classe totalmente diferente, que a gente vai ver. Quanto mais diferente for a estrutura química do medicamento, melhor. Porque aí não vai ter a reação alérgica cruzada. Tudo bem? Deixa eu só ver as dúvidas aqui no chat. Eu fui explicando, eu fui vendo que tá. A posologia eu vou falar daqui a pouco, viu, Gui? Ainda não falamos de posologia, não. O Luiz acabou respondendo. Beleza, tranquilo. Tá tudo sob controle aqui. Oi, Isa. Gente, pode escrever aí que eu vou vendo, tá? Então, ó, recapitulando aqui. Beta-lactâmicos. 4 subclasses. Dentro dessas subclasses, as duas mais utilizadas são as penicilinas e as cefalosporinas.
A gente vai falar de cefalosporina daqui a pouco. Só que, de maneira em geral, os beta-lactâmicos, todos os beta-lactâmicos possuem o mesmo mecanismo de ação. Quem me ajuda? Qual é o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos? Inibe a síntese de parede celular da bactéria, do peptídeo glicâmico. Aí eu pergunto, uma bactéria sobrevive sem sua parede celular? Óbvio que não. Então eu pergunto, beta-lactâmico é bactericida ou bacteriostático? Bactericida. Qualquer beta-lactâmico age com o mesmo mecanismo de ação. Isso, Isa, amoxicilina. É de primeira escolha dentro da odontologia. Tá bom? Oi. Não, aí é o que eu falei para vocês. Hoje nós estamos falando só de infecções estabelecidas. Na próxima aula a gente vai falar de profilaxia, que a amoxicilina acaba sendo bastante usada, mas é outra dose. É outra posologia. Tá bom? Oi. É 500 miligramas? Sim. Mas aí você falou que 500 miligramas? Não. Isso aqui, penicilina V, a concentração dela é de 500 mil UI, que equivale a 325 miligramas. Só que no protocolo pede para usar 500 miligramas. É por isso que ela não é utilizada clinicamente. Entendeu? Inibe síntese da parede celular. Isso. Inibindo síntese da parede celular, a bactéria não consegue sobreviver e por isso ela tem ação bactericida. Então vamos pensar assim, na odontologia, beta-lactâmico de primeira escolha são as penicilinas e das penicilinas destaca-se a amoxicilina. Então assim, professora, mas e as cefalosporinas? Elas não são muito utilizadas na odontologia? Elas podem ser utilizadas, mas não são primeira escolha. Tá? Se você comparar penicilina e cefalosporinas, as penicilinas são muito mais usadas. Por quê? Olha que interessante. As cefalosporinas, dá exemplo de cefalosporina, professora. Cefalexina, cefuroxima, tudo começa com cef. Tudo que começar com cef é cefalosporina. É cefotaxima, ceftarolina, tudo isso é cefalosporina. A cefalosporina, gente, olha que interessante. Elas têm um espectro de ação, elas englobam mais bactérias do que as penicilinas. Elas têm um espectro de ação maior. Porém, elas têm menor atividade para as bactérias que causam infecção oral. Então, elas até têm grande espectro de ação, elas englobam várias bactérias. Só que as bactérias que causam infecção oral, elas não têm um espectro de ação interessante. Então, cefalosporina não é considerada de primeira escolha. Quando que uma cefalosporina pode ser usada? Quando o paciente não responde bem a uma penicilina, aí eu posso utilizar uma cefalosporina. Ou, cefalosporina na odontologia pode ser usada para profilaxia antibiótica, pode ser utilizada para profilaxia antibiótica, principalmente em ambiente hospitalar, porque as cefalosporinas englobam bastante bactérias de ambiente hospitalar. Para determinados tipos de cirurgia, como, por exemplo, cirurgias ortognáticas, as cefalosporinas são interessantes. Então, vejam, existem alguns usos clínicos específicos das cefalosporinas. Elas não são utilizadas de maneira geral como as penicilinas são. Aí, uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, que é bem importante aqui. As cefalosporinas, elas são divididas em gerações. Lembra disso? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, tá? Então, as cefalosporinas, elas são subdivididas em gerações. Qual que é a diferença dessas gerações? Primeira geração mais antiga, segunda geração mais nova, terceira geração mais nova ainda, e assim vai. As que são de gerações mais antigas
tem espectro de ação maior para gram-positiva. Por exemplo, cefalosporina de primeira geração. Elas são bem interessantes para gram-positiva. E quase não tem atividade contra gram-negativa. Cefalosporinas de segunda geração. Ela já melhora um pouco a atividade contra gram-negativa. A de terceira geração melhora um pouco mais a atividade contra gram-negativa. Então, à medida que eu vou aumentando as gerações das cefalosporinas, eu vou melhorando a atividade contra gram-negativas. As de gerações mais anteriores têm espectro de ação apenas para gram-positivo. Agora mesmo eu vou falar essa pergunta sua, viu, Isa? Eu vou responder. Peraí. Então, beleza. Dos beta-lactâmicos, guardar 2. Penicilinas e cefalosporinas. Aí, gente, vem a quarta classe de antibióticos. A quarta classe de antibióticos são dos inibidores de síntese proteica. Presta atenção nisso. Inibidores de síntese proteica. O que esses medicamentos fazem? Inibe síntese de proteína na bactéria. É isso que eles fazem. Inibem síntese de proteína na bactéria. Aí, algumas pessoas ficaram com dúvida em relação a essa questão do ribossomo, que eu expliquei para vocês lá na aula. Olha para vocês verem. Agora vocês vão entender e aí vai ficar tudo mais simples. Ó, presta atenção nisso aqui. Onde que acontece síntese de proteína mesmo? No ribossomo, não é? Ribossomo é a organela que sintetiza proteína. Beleza. Vamos pensar nos nossos ribossomos, nas células eucariontes, nossos ribossomos. Os nossos ribossomos, eles são formados por 2 subunidades. Uma subunidade pequena e uma subunidade grande. Isso do ribossomo eucarionte. A subunidade pequena do ribossomo eucarionte é chamada de subunidade 40S. Ela tem esse nome, subunidade 40S. A subunidade grande do ribossomo eucarionte é chamada de subunidade 60S. Então, beleza. Esse ribossomo inteiro, presta atenção, esse ribossomo inteiro, que é o ribossomo eucarionte, ele é chamado de ribossomo 80S. Ah, professora, não soma? Não, achava que era 100. Não, não soma. Não me pergunte por quê. Sei lá, é assim. Então, o ribossomo eucarionte, ele é chamado de ribossomo 80S. A subunidade pequena é 40S, a subunidade grande, 60S. Beleza? Olha a diferença. Vamos pensar agora no ribossomo da bactéria, procarionte. Ribossomo procarionte da bactéria. Também formado por 2 subunidades. Uma subunidade pequena e uma subunidade grande. Olha a diferença. Subunidade pequena é a 30S, subunidade grande, 50S. O ribossomo inteiro da bactéria é chamado de ribossomo 70S. Sabe por que eu estou mostrando isso para vocês? Isso aqui vocês aprenderam, acho que lá em bases, quando vocês aprenderam organela. Só que isso aqui é importante para vocês entenderem o antibiótico, porque todas as vezes que um antibiótico inibir síntese de proteína na bactéria, sabe onde que ele vai atuar? Ou ele vai bloquear a subunidade 30S, ou ele vai inibir a subunidade 50S do ribossomo bacteriano. Então, gente, todas as vezes que eu falar assim, ó, esse antibiótico, ele se liga na subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Esse antibiótico se liga na subunidade, bloqueia a subunidade 50S do ribossomo. Quer dizer, o antibiótico, ele está bloqueando uma subunidade da célula bacteriana, da célula procarionte. É isso que eu quero. Eu não quero que o antibiótico atue no meu ribossomo. Porque se o antibiótico atuar no meu ribossomo, ele vai impedir síntese da minha proteína. Eu quero isso? Óbvio que não. Isso vai causar toxicidade para mim. Então, existem algumas classes de antibióticos, como, por exemplo, as tetraciclinas.
e os aminoglicosídeos, e eles bloqueiam a subunidade 30S do ribossomo. Tetraciclina e aminoglicosídeo bloqueiam a subunidade 30S do ribossomo. Essas duas classes de antibióticos. Enquanto os macrolídeos e a clindamicina bloqueiam a subunidade 50S do ribossomo. Então, vou colocar no chat, tá? Tetraciclinas e aminoglicosídeos bloqueiam a subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Enquanto os macrolídeos e a clindamicina bloqueiam a subunidade 50S do ribossomo bacteriano. Isso é mecanismo de ação. Por que eu estou mostrando isso? Porque se eu bloquear essas subunidades, o ribossomo não funciona. Se o ribossomo não funciona, não tem síntese de proteína. Se não tem síntese de proteína, a bactéria não multiplica. Se a bactéria não multiplica, quer dizer que esses antibióticos são bacteriostáticos. Tá? Entenderam? Vocês tinham perguntado sobre essa questão das subunidades ribossomais? Então, isso é importante que vocês compreendam, sim. Bom, oi. Isso é mecanismo de ação, tá? Bloquear as subunidades ribossomais e impedir a síntese de proteína. Beleza. Então, vejam, ó. Recapitula. Os que inibem a síntese proteica, eu tenho 4 classes, concordam? 2 que inibem a subunidade 30S, 2 que inibem a subunidade 50S. Uma que inibe a subunidade 30S, que eu coloquei para vocês, é a tetraciclina, a classe das tetraciclinas. Gente, dentro da classe das tetraciclinas, eu tenho vários medicamentos. Quais medicamentos? A própria tetraciclina, a oxitetraciclina. Esse aqui é muito usado na odontologia, ó. Doxiciclina. Então, isso são medicamentos que fazem parte da classe das tetraciclinas. Então, onde que eles são usados? Em que situação clínica que eles são usados? Eles são utilizados para tratamento de doenças periodontais. Gravem isso, pelo amor de Deus. São usados para tratamento de doenças periodontais. Quando o paciente tem alguma contraindicação para o metronidazol. Vocês vão gravar assim, ó. O paciente está com doença periodontal, fármaco de primeira escolha, metronidazol. Se o indivíduo tiver uma contraindicação para o metronidazol, eu tenho outras classes que eu posso usar. Um exemplo de outra classe que eu posso usar, tetraciclina. Por quê? Porque as tetraciclinas também têm um espectro de ação interessante para a bactéria anaeróbia gram-negativa, que são as que causam infecções periodontais. Então, o paciente não pode usar metronidazol por qualquer motivo, então eu vou lançar a mão agora de uma doxiciclina. Só que, se você for parar para pensar, mecanismo de ação é diferente, vocês concordam? Qual que é o mesmo mecanismo de ação do metronidazol? Inibe? Metronidazol, gente, tóxico para o DNA, não é? Tóxico para o DNA. E a doxiciclina? Inibe síntese de proteína da bactéria, né? Ó, presta atenção, Isa, ó. Todos esses aqui são da classe das tetraciclinas, então é óbvio que eles têm o mesmo mecanismo de ação das tetraciclinas, né? Todos os medicamentos que fazem parte da tetraciclina têm o mesmo mecanismo de ação das tetraciclinas, que é inibir síntese da proteína por bloquear a subunidade 30S. Tudo bem? Beleza. Oi. Aí eu falei assim, ela perguntou, professora, se for para uma doença periodontal, o metronidazol pode ser associado à amoxicilina. E se você, por exemplo, utilizar uma tetraciclina como a doxiciclina, aí você pode usar sozinho, isoladamente. Tá bom? Pode usar sozinho, isoladamente.
Aí, beleza, isso é tetraciclina, bloqueia a síntese de proteína por ligar na subunidade 30S. Qual é a mesma outra classe que liga na subunidade 30S? Os aminoglicosídeos. Ó, vamos passar rapidinho aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo é uma classe que não é utilizada na clínica odontológica. Aminoglicosídeos é uma classe que não é utilizada na clínica odontológica devido à sua toxicidade. Aminoglicosídeo não é utilizado na clínica odontológica devido à sua toxicidade. Eles são fármacos muito tóxicos para os rins, são nefrotóxicos. Eles são fármacos muito tóxicos para os rins e para o ouvido. Tem paciente que tem surdez por utilização de aminoglicosídeo. Então, eles são bem tóxicos, tá? Então, primeiro motivo dele não ser usado na odontologia, toxicidade. Segundo motivo, não existe aminoglicosídeo oral. Essa é outra desvantagem. Não existe aminoglicosídeo oral. Ou eles são usados na forma de tópica, pomada, ou eles são usados de forma tópica, ou eles são usados por via parenteral, endovenosa. Tá? Então, a via de administração também não ajuda o uso dos aminoglicosídeos na clínica odontológica. Tá bom? Então, ó, dos que bloqueiam a unidade 30S, atenção especial para as tetraciclinas. Ah, eu esqueci de falar um negócio interessante das tetraciclinas. O que é mesmo? Vocês já sabem? Eu já falei tanto de tetraciclina para vocês, no início das aulas. Característica importante de tetraciclina. Nem precisava ter assistido essa aula para saber. Se complexam com cálcio, lembra disso? Não pode ser usada junto com o leite. Lembra disso? Já falei isso para vocês. E outra coisa, ela pode se ligar no cálcio dos dentes e causar alteração, né, dentária, hipoplasia dentária. É por isso que tetraciclina não deve ser usada por gestante. Pensa gestante, gente, tomando tetraciclina e tetraciclina ligando lá no cálcio dos ossos do bebezinho, que está sendo formado, do feto. Né? Então, gestantes e crianças pequenas, não é interessante utilizar tetraciclina, porque ele pode se complexar com cálcio dos dentes, com cálcio dos ossos e causar deformidades ósseas também. Então, é contraindicado para gestantes, contraindicado para crianças pequenas. Tá bom? Beleza. Aí, tem aqueles inibidores de síntese proteica que bloqueiam a unidade 50S. Quais são mesmo? Macrolídeos e a clindamicina. Essas duas classes são importantíssimas. Põe asterisco nela também. Essas duas classes são muito usadas na odontologia, tá? Ó, macrolídeos bloqueia a unidade 50S do ribossomo bacteriano e inibe síntese proteica. Beleza? Dentro da classe dos macrolídeos, olha quem tá aqui, gente. Eritromicina, claritromicina, azitromicina. Eritromicina, claritromicina, azitromicina. Ó, eu vou falar um negócio para vocês importante. Os macrolídeos têm o espectro de ação, ou seja, eles atuam nas bactérias. O espectro de ação é muito parecido com as penicilinas. Dá exemplo de uma penicilina aí usada na odontologia? Amoxicilina, não é? Olha o que eu falei. Macrolídeos têm o mesmo
espectro de ação das penicilinas. Lembra daquela história que a gente estava falando lá atrás? Professora, e se o paciente não puder usar amoxicilina? Ele tem alergia. Olha uma opção interessante para paciente alérgico. Penicilina, que é a amoxicilina, tem uma estrutura química. Macrolídeo, a estrutura química é totalmente diferente da penicilina. Até mecanismo de ação é diferente. Penicilina, qual que é o mecanismo de ação? Me ajuda? Mecanismo de ação da penicilina. Vamos, gente. Todo beta-lactâmico, qual que é o mecanismo de ação? Inibe síntese da parede celular. Inibe síntese da parede celular. E os macrolídeos, qual que é o mecanismo de ação? Inibe síntese proteica. Inibe síntese de proteína. Concorda, gente? Porque ele bloqueia essa unidade 50S. Gente, é totalmente diferente. Mecanismo de ação, a estrutura química. Só que o espectro de ação é o mesmo. Os macrolídeos pegam as mesmas bactérias que as penicilinas pegam. Então, se o paciente tiver alergia à amoxicilina, o que eu posso prescrever para ele? Um macrolídeo. Um macrolídeo. Tranquilamente. E é isso que é feito na clínica. Oi. Bacteriostáticos, eles inibem síntese de proteína, tá? Então, eles inibem a replicação da bactéria. Macrolídeo é bacteriostático. Agora, ó, você fala, beleza, professora, mas o que eu posso usar? Peraí. O que eu posso usar? Posso prescrever eritromicina, posso prescrever claritromicina, posso prescrever azitromicina. Aí você fica com dúvida, né? Você fala assim, ai, tá bom, mas qual que é melhor? O mais usado na clínica odontológica. Claritromicina. Tá? Mas por quê? Alguns motivos. Primeiro, a eritromicina é mais antigo, então já tem bactérias que são resistentes a ela. A eritromicina é mais antigo, tá? Então já tem bactérias que são resistentes à eritromicina. Segundo motivo, a eritromicina causa muito distúrbio gástrico. Muita hiperacidez, distúrbio. O paciente se queixa de distúrbios gástricos com a eritromicina. Terceiro motivo, a eritromicina é usada muitas vezes ao dia. Às vezes até de 6 em 6 horas. Então isso é ruim. Então, 3 motivos para a eritromicina ser pouco usada. Primeiro motivo é que ela causa distúrbios gástricos. Segundo motivo é que ela é antiga. Então, já tem bactérias resistentes a ela. Terceiro motivo é que a eritromicina é um medicamento que tem uma frequência posológica maior. É usada mais vezes ao dia. Beleza. Aí fica a Clare e a ASI. Vocês já tomaram a azitromicina? Quantas vezes que a gente usa a azitromicina por dia? Quem lembra? Uma vez ao dia. Olha uma vantagem dela, né? Uma vez ao dia, bom demais. 24 em 24 horas. Claritromicina a gente usa de 12 em 12. Até de 8 em 8 pode usar, tá, gente? 12 em 12 ou 8 em 8. A azitromicina é uma vez ao dia só. Oi. Eu vou falar de posologia daqui a pouco, gente, tá? Não tô falando, vocês repararam que eu não tô falando nada de posologia ainda. Peraí, que eu vou falar. Ó, claritromicina usada de 12 em 12 e a azitromicina de 24 em 24. Só que, por que a azitromicina não é mais usada do que a clare? É porque já é sabido que a azitromicina, ela causa mais distúrbios cardíacos. Pacientes que têm problemas cardíacos não devem usar a azitromicina, tá? Então, a claritromicina tem mais vantagens do que a azitromicina. Então, é melhor se prescrever a clare. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a posologia dela, tá bom? Aí tem dos macrolídeos, eles são utilizados principalmente quando o paciente tem alergia à amoxicilina. Ok. Aí tem a clindamicina. Essa também bomba. Bomba na odontologia. Muito importante. Clindamicina também bloqueia a subunidade 50S do ribossomo bacteriano.
assim como os macrolídeos, né? Bloqueiam as unidades 50S do ribossomo bacteriano. Eles são fármacos que também pode ser usado, a clindamicina, também pode ser usado para paciente alérgico à penicilina. É uma opção, tá? Também pode ser usada para pacientes alérgicos à penicilina. Porém, a clindamicina é mais interessante para ser usado em tratamento de infecções mais graves, mais avançadas. Ela não é usada como primeira escolha. Ela não é usada como primeira escolha justamente para diminuir os casos de resistência a ela. Ela não é usada como primeira escolha justamente para diminuir os casos de resistência e ser utilizada. Elas não são consideradas de primeira escolha justamente para ser utilizada se o paciente não responder à penicilina. Porque senão você começa a usar tudo como primeira escolha, as bactérias vão ficar resistentes a tudo. E aí, o que você vai ter depois de opção? Não tem nada. Então, prescreve penicilina. O paciente não respondeu bem, aí sim você pode lançar a mão da clindamicina. Outra coisa, a clindamicina também pode ser usada para profilaxia antibiótica. A clindamicina também pode ser usada para profilaxia antibiótica para pacientes alérgicos às penicilinas. Clindamicina também é utilizada para profilaxia antibiótica para pacientes alérgicos às penicilinas. Beleza. Uma das principais dúvidas que se tem hoje na clínica odontológica é quando se utiliza um antibiótico? Quando há necessidade, né, de se utilizar esse antibiótico? Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é o seguinte. Quando você está com o seu paciente que ele tem uma infecção, as infecções odontológicas, elas são, na grande maioria das vezes, de fácil acesso. Você tem acesso à infecção. Então, você pega o seu paciente, você vai fazer uma limpeza, uma descontaminação daquela região. Muitas das vezes você remove um foco infeccioso, aquelas bactérias que estão causando a infecção. Então, tem casos de pacientes que só de fazer a descontaminação, o paciente tem uma melhora clínica. Tem indivíduos que você nem precisa prescrever o antibiótico. Quando que a gente prescreve o antibiótico para o paciente? Quando ele chega para você no consultório e ele apresenta esses sintomas aqui, ó. Edema, ele está lá com foco infeccioso e ele está com edema, com inchaço naquela região. Ele está com trismo, ele está com dificuldade de abrir a boca. Ou quando ele tem febre, aumento de temperatura, dificuldade de se alimentar. Quer dizer, essa infecção ela já está causando sintomas sistêmicos para o indivíduo. Aí sim, o antibiótico ele deve ser prescrito. Agora, o paciente chegou para você, ele está com foco infeccioso, mas ele não tem febre, ele não tem edema, o paciente ele não está com dificuldade de alimentação. Você fez a descontaminação, não há necessidade de prescrever antibiótico. E a gente tem que ser muito racional nesse momento, porque senão você começa a prescrever antibiótico sem necessidade e acontece a seleção das bactérias, o caso de resistência. Então, se o paciente tiver a necessidade, não tem problema nenhum, pode prescrever. Por quanto tempo? Por exemplo, se você estiver lá na clínica, você tem que prescrever um antibiótico para o paciente, ele está com infecção estabelecida, ele está lá com febre, ele está com mal-estar, com dificuldade de deglutir, qual que é o tempo de prescrição do antibiótico? Hã? Quanto tempo, mais ou menos, vocês veem o povo prescrever antibiótico?
5 dias? Normalmente, quando você vai tomar um antibiótico, você toma quanto tempo? 14 dias. 7 dias. 3 dias? A 5 de antibiótico? 7? Olha para vocês verem como são as coisas, né? Depende. Quando você tem uma infecção de garganta, o médico não tem acesso à bactéria na sua garganta, ele não consegue retirar a bactéria. Quando você tem uma infecção de urina, o médico não consegue ir lá limpar a bactéria que está causando infecção na sua urina, na sua bexiga, no seu trato urinário. Como ele não tem acesso ao foco infeccioso, o protocolo de uso de antibiótico na clínica médica é mais estendido. Na odontologia, na grande maioria das vezes, você tem acesso, você consegue limpar, você consegue descontaminar. Protocolo de tratamento para infecção na odontologia, se a infecção for aguda e de fácil acesso, 3 a 5 dias de uso do antibiótico. Infecção aguda. E você tem acesso ao foco infeccioso. Você fez uma descontaminação. 3 dias de antibiótico é suficiente. Agora, infecção é crônica, de difícil acesso, doença periodontal. Aí o tratamento já é mais estendido. Aí você pergunta, qual que é o tempo, professora? Depende do medicamento que você vai prescrever. Qual que é o medicamento de primeira escolha para tratamento de doença periodontal? Metronidazol. Se você for prescrever o metronidazol, olha a duração do tratamento. 7 a 8 dias. Porque a infecção é crônica, é uma periodontite. Você não teve acesso ao foco infeccioso. Aí, se o paciente ele não tem condição de tomar metronidazol, ou porque ele é alérgico, ou porque ele tem reação adversa, eu falei para vocês que a segunda escolha é uma tetraciclina. Doxiciclina, lembra? Doxiciclina. Se você for prescrever doxiciclina, olha o tempo de duração do tratamento. 14 a 21 dias com doxiciclina. 14 a 21 dias. Isso é só para o paciente que não pode usar metronidazol. 14 a 21 dias. Então, pelo amor de Deus, infecção bacteriana aguda. Você tem acesso ao foco infeccioso, você consegue descontaminar o local. Tem paciente que nem precisa de antibiótico. Os que precisam, 3 dias. Reavalia se houver necessidade, tente para 5. Paciente com infecção crônica, uma periodontite, por exemplo. Aí, você vai prescrever ou metronidazol ou doxiciclina. Qual o tempo de tratamento? Depende do medicamento. Metronidazol, 7 a 8 dias. Doxiciclina, 14 a 21 dias. Aí, aqui que a gente tem que discutir algumas coisas. Eu deixei por último, porque a gente vai fazer algumas discussões aqui. Eu falo de todas as características do medicamento primeiro, para depois a gente falar do protocolo terapêutico, de como que se usa. Eu coloquei para vocês aqui nessa tabelinha os principais antibióticos que são utilizados na clínica odontológica, que é o que vocês precisam gravar, tá? Vocês precisam realmente gravar. Mas eu vou colocar para vocês os principais dos principais, tá bom? Dentro dessa tabela, eu coloquei para vocês a penicilina V, que é a fenoximetilpenicilina. E como eu falei para vocês, o protocolo... e detalhe, isso aqui são doses para tratar infecções estabelecidas. Não é para profilaxia, não. Profilaxia é outra coisa, tá? Penicilina V é 500 miligramas. Só que, como eu falei para vocês, é um medicamento que no Brasil tem lá 325 miligramas, então não é o mais usado, não. Se tiver que usar penicilina V, é de 6 em 6 horas, tá? Mas não é o mais usado. Aí vem 2 penicilinas de amplo espectro. Amoxicilina e ampicilina. As duas a gente prescreve como? 500 miligramas. Só que tem aquela vantagem que eu falei para vocês lá. Ampicilina é de 6 em 6,
Amoxicilina, 8 em 8. Então, vamos fazer um asterisco aqui, ó. Amoxicilina. Isso aqui, se vocês não salvar. Se vocês não gravar a dose de amoxicilina, de nimesulida, pode largar a mão, não pode ir para a clínica. Se você não souber a dose de nimesulida, fica aqui mesmo, não vai para a clínica, você vai passar vergonha. É sério, de verdade. Então, ó, amoxicilina, 500 miligramas, de 8 em 8 horas. A pessoa chegou, está com infecção estabelecida, você vai prescrever amoxicilina, caso ela tenha uma infecção aguda, causada principalmente por bactéria gram-positiva. Penicilina trata bactéria gram-positiva, trata bactéria gram-negativa também. Tem um espectro de ação bom, é de amplo espectro. Beleza. Metronidazol. Em que situação clínica que a gente vai prescrever mesmo? Doenças periodontais, bactérias anaeróbias gram-negativas. Não é isso? Se tiver que prescrever metronidazol, 250 miligramas, de 8 em 8 horas. Por quantos dias? Acabamos de falar. Acabamos de falar, gente. Falei que metronidazol para doenças periodontais, 7 a 8 dias. Né? Então, ó. Vamos lá. Metronidazol. Pode ser usado isolado ou pode ser utilizado em associação com amoxicilina. Se for associado com amoxicilina, metronidazol 250 miligramas, mais amoxicilina de 500 miligramas. É importante eu dizer uma coisa também. Essas doses, e até mesmo o tempo de tratamento, ele não é fixo. Tem que ser isso, não. Às vezes, vocês vão ver alguns dentistas prescreverem metronidazol de 400 miligramas. Isso pode? Pode. Depende do quadro clínico do paciente, depende da evolução do paciente. Tá? Isso aqui é uma noção importante que vocês precisam ter, tá bom? Mas os detalhes, assim, de posologia vai variar de paciente para paciente. Oi. Para doença periodontal. Sempre metronidazol é para doença periodontal, tá? Mesmo porque a amoxicilina tem espectro de ação para gram-negativa também. Né? Então, eu posso associar com metronidazol, vai ficar ótimo. Um vai potencializar o efeito do outro, porque os mecanismos de ação são adicionais, são diferentes. Não necessariamente, pode ser para aguda também, tá? Agora, isso aqui que é interessante, ó. Isso aqui, ó. Amoxicilina mais clavulanato. Possivelmente vocês já ouviram falar, né, gente? Amoxicilina mais clavulanato. Então, amoxicilina, 500 miligramas. Clavulanato, 125 miligramas. Muitas pessoas acham que clavulanato é antibiótico. E não é. Se vocês escutaram na aula que eu mandei para vocês, vocês entendem quem é o clavulanato. A amoxicilina é de qual classe farmacológica mesmo? Penicilina, que faz parte de uma classe maior, beta-lactames. Quer dizer, que a amoxicilina tem o anel beta-lactâmico na sua estrutura, concorda? E ele precisa desse anel para exercer sua função. Beleza. Você vai lá, prescreve a amoxicilina para o paciente começa a tomar. Aí, passa lá 2 dias, 3 dias, o paciente não tem melhora clínica. Tomando a amoxicilina certinha, todos os dias, de 8 em 8. Não tem melhora clínica. O que pode estar acontecendo? A bactéria pode estar produzindo uma enzima chamada beta-lactamase. Quem é a beta-lactamase? É a enzima que quebra o anel beta-lactâmico. Se eu quebrar o anel beta-lactâmico da amoxicilina, a amoxicilina vai exercer sua ação? Óbvio que não. Aí, o que é a opção? O que a gente pode fazer? Associar a amoxicilina com clavulanato. Porque o que o clavulanato faz? Inibe a enzima, inibe a beta-lactamase. Se eu inibir a enzima não vai quebrar a amoxicilina mais. E vai exercer, a amoxicilina vai exercer ação. Só que, gente, nos protocolos, né, de odontologia, lá fala assim, ó, livro de Eduardo Dias de Andrade, que vou passar para vocês o capítulo para vocês estudarem.
Ela fala assim, ó, na odontologia, prescreve-se amoxicilina pura. Pura. Só se prescreve amoxicilina com clavulanato se o paciente não tiver melhora clínica com a amoxicilina isolada. Por isso que você quase não vê a prescrição de amoxicilina com clavulanato. Porque a maioria das vezes o paciente evolui bem utilizando a amoxicilina sozinho. Deixa para usar a amoxicilina com clavulanato quando for necessário. Tá? Quando for necessário. A gente evita os quadros de resistência. Oi. Quanto negativo, quanto positivo. Gram negativo e positivo. Ela engloba. Tá? Então, deixa para usar nessa situação. Por isso que eu deixei circulado aqui, ó. A mesma coisa. 500 miligramas de 125 de clavulanato de 8 em 8 horas. Durante quanto tempo? 3 a 5 dias. Né? Para infecções agudas. A cefalexina é uma cefalosporina. Então, assim, vou usar pouquíssimo. Porque se o paciente tiver alergia à penicilina, se ele não puder usar uma amoxicilina, você vai prescrever cefalexina? Não, ela é beta-lactante também. Se o paciente tiver alergia à amoxicilina e ele tiver com uma infecção aguda lá, causada por gram positiva, o que você prescreveria no lugar da amoxicilina? Um macrolide, qual? Claritromicina ou o quê? Mas a clara é ainda mais interessante, concorda? Então, ó, claritromicina, grava ela aí. Isso, grava ela aí, ó. Claritromicina para paciente alérgico, né, a penicilina. Grava que é a mesma dose da amoxicilina, 500 miligramas. Só que ainda é melhor a flexibilidade de dosagem. É de 12 em 12 horas, a claritromicina. Então, ó, então nem precisa assim, focar muito nem na eritro, nem na azitromicina, que é questão de dose. Grava da clari, tá? Grava da claritromicina. E eu posso também, além da claritromicina, uma outra opção para alérgico à penicilina é a clinda. Se tiver que prescrever clindamicina de 300 miligramas de 8 em 8 horas. Também. Tanto o macrolide quanto clindamicina é para alérgico à penicilina. Tava? O que ela perguntou na prova? É? De 3 a 5 dias. Só que eu não lembro, eu tinha lembrado da dose. Da clindamicina? É, 300 miligramas. Aí vocês vão ver que ela pode ser usada para profilaxia, mas aí muda a dose. Aí para a profilaxia é 600? 600, é o dobro. É, 600 para... Mas era profilaxia? Não, era profilaxia. Ah, então profilaxia é 600. A dose para tratar a infecção estabelecida, se o paciente já tiver com infecção estabelecida, 300 miligramas. Profilaxia 300 não adianta, tem que ser 600. Você dobra a dose. Uhum. Para profilaxia. A mesma coisa a amoxicilina, profilaxia é 1 grama. Infecção estabelecida, 500 miligramas. Não sei. Depende. Ó, pelo amor que vocês têm em Cristo, grava a dose de amoxicilina, de metronidazol, de clindamicina e de claritromicina. Não pode deixar de saber essas 4. As outras, vocês vão gravando devagar, tá? Mas essas 4 vocês já tem que saber na cara, tá? Metronidazol, 8 dias. 7 a 8 dias, Júlio. Ana Júlio. Tá? Ô, gente, então é assim. O que eu preciso muito que vocês façam? Quem não escutou a aula de ontem, tem que escutar, senão vocês vão boiar. A aula de ontem fala de mecanismo de ação, de todas as classes. Na aula de hoje, eu reforcei as que são mais usadas na odontologia e falei dos usos clínicos das infecções estabelecidas. Tá? Isso é importante. Onde que vocês vão estudar isso? Onde que vocês vão estudar isso? Aqui, ó.
Ó, peraí. Mostrar para vocês um negócio. Deixa eu apresentar aqui para os meninos também. Ó, ui! Meu filho, já parei de rodar o trenzinho aqui. Aqui, ó. Presta atenção no combinado. Olha o combinado que não sai caro. O que vocês vão fazer? Pegar o livro do Eduardo Dias de Andrade. Vocês vão lá no capítulo 7 dele, que é o uso de antibiótico no tratamento e prevenção de infecções bacterianas bucais. Lá no capítulo 7, vai falar das principais classes. No início, tem uma parte que fala de antisséptico, que é clorexidina, essas coisas que vocês já estudaram muito. Quando fala de asepsia, essas coisas, e a gente nem perde tempo falando isso não, ó, clorexidina, tá? Mas é importante vocês darem uma olhada. Na hora que chega aqui, ó, antibióticos. Daqui para frente, se vocês quiserem até xerocar essa parte do livro aqui para vocês estudarem, ó, dos antibióticos, aí beleza, vai falar da infecção, fala de resistência bacteriana, de maneira geral. Na hora que chega aqui, ó, antibióticos de uso odontológico. Isso aqui é a parte mais importante desse capítulo. Antibiótico de uso odontológico, aí vocês veem aqui todos esses antibióticos. Aí fala que quando prescrever, isso aqui é exatamente essa aula que eu falei para vocês. Eu tiro a aula daqui, tá? Quando prescrever, ó, a mesma tabelinha que tá lá, essa daqui. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vai chegar a parte das infecções estabelecidas e da profilaxia. A profilaxia, que é a aula que eu vou preparar para vocês, ela está aqui dentro desse capítulo, tá? De prevenção, mas pode deixar que eu vou preparar a aula para vocês dela. O que nós vamos combinar? Vocês vão estudar esse capítulo 7, mas daquele jeito, pegar canetinha, vão riscar, porque a gente vai fazer a nossa prova de quarta-feira que vem, baseada em quê? Principalmente antibacterianos, esse capítulo, exatamente esse capítulo. Pode pegar o capítulo e estudar. Se você estudar o capítulo, eu vou tirar as questões dele. 7. Ó, é o que eu tô falando para vocês. Não tira nota quem não quer. Eu vou copiar e colar as questões do capítulo. O capítulo 7 de antibacterianos. Vocês vão estudar, dá uma revisada lá nos antifúngicos, antivirais e anti-inflamatórios. Que é o que vocês vão prescrever lá na clínica. Anti-inflamatório, dá aquela revisada que a gente acabou de fazer a prova lá de antifúngico, antiviral. E foca nos antibacterianos nesse capítulo. É o que vai cair na prova de quarta-feira. Combinado? Vai, eu vou preparar a aula para vocês e mandar. Tá bom? Beleza? Então é isso, amores. Um beijo para vocês. Na sexta-feira a gente vai fazer uma atividadezinha sobre isso. Vai cair profilaxia. Vou preparar uma aula para vocês. Tá bom? Esse é o capítulo do livro, Ana. É o capítulo 7. Tá lá na minha biblioteca, na Unifenas. Não. Gente, o que foi o nosso combinado na última aula? Sexta-feira vai ter uma atividade sobre antibacterianos. Eu vou gravar uma aula sobre profilaxia e mandar para vocês. Porque segunda é feriado e nossa prova já é quarta. Tá bom? Entendido?